Linda reunião para nós, e um dia maravilhoso, e um início de semana fantástico. E o nosso livrinho de hoje é Minutos de Sabedoria, a lição 216. Eu vou fazer a leitura para a gente refletir sobre. Expulse de seu espírito todas as lembranças tristes. Será que remoer os erros vai conseguir sarar o mal que já houve? Não. Quanto mais revolver em seu coração as tristezas do passado, mais vai sofrer, sem resultado nenhum. Dirija sua mente às recordações alegres, aos momentos felizes, aos fatos agradáveis do passado. Acenda a luz para que as trevas desapareçam. Quem quer comentar primeiro? Sheila quer comentar primeiro? Quero, dona Vilane. Eu acho que no mundo de provas e expiações a gente acaba se apegando muito ao que é negativo que acontece. E aí essa ideia de expulsar do seu espírito todas as lembranças tristes, né? De não deixar eles criarem raízes ali dentro, porque não pertencem, fazem parte do aprendizado, é caminhada, é caminho, segue adiante. Então, essa mensagem é muito cara para todos nós, assim, que muitas vezes eu vejo muita gente que interrompe a caminhada por conta de uma lembrança, de ficar apegado a uma lembrança triste, uma ideia de perfeição, uma ideia de que a gente traz em nós, né? Esse mundo das ideias, esse mundo platônico, esse mundo perfeito, que é o mundo espiritual, que é o plano espiritual, mas a gente chega aqui e a vida é outra coisa. E às vezes a gente se perde nos pensamentos por causa dessas lembranças tristes, por causa dos erros que a gente comete, por causa dos erros que cometem conosco, por causa dos traumas da vida. Então, que a gente tenha ânimo de seguir adiante, apesar de entender que faz parte da natureza terrena, essas vivências. Isso eu estou dizendo para mim, em primeiro lugar, assim, e para todos, porque não estou aqui colocando como uma receita, não existe nem receita para isso, né? Assim, queria que tivesse, mas não tem. Mas acender essa luz interna, estar com pessoas que acendem essa luz interna, se juntar, sabe? Ajuda muito, ajuda muito. Eu já entrei em uma aqui e já estou outra. Então, assim, porque a gente já começa a projetar coisas felizes. A gente acende luz quando a gente projeta coisas felizes. E é isso. César? Hoje estou mais para escuta, estou mais reflexivo. Tá bom, César, que bom que você está conosco. Gente, teoricamente, a melhor coisa que a gente faz é expulsar os pensamentos, porque senão, como disse a Sheila, eles criam raízes, né? E a gente, como a própria mensagem, a gente não vai consertar. O que está lá atrás, a gente não vai consertar. A gente pode, a partir do presente, corrigir isso, quer dizer, revisar para não acontecer mais, para a gente não cometer os mesmos erros. Mas, assim, consertar a gente não vai, porque o tempo, ele é inclemente. Você pode, por exemplo, eu toda vida que vou em Fortaleza, eu quero ir na rua da minha infância. E eu vou, mas não é a mesma coisa. A arquitetura mudou muito pouco, mas eu não achei uma pessoa da minha infância lá. Uma pessoa. O número 148,
que era tão caro para mim, estava em reforma. Os quintais, que eram os quintais da vila, né? Já não existem mais, existe uma vila atrás, fundo correspondente. E o asfalto, ele cobriu os nossos passos. A gente não sente mais os passos da gente. Se pelo menos ainda fosse aquela terra batida, para a gente sentir, né, pisar outra vez e sentir que estamos nas nossas pegadas, mas não. O asfalto se deitou e soterrou os passos meus e dos meus contemporâneos. Não existe mais nada, só endereço, né? Então, o passado é isso, a gente não pode pôr ele numa caixinha e carregar com a gente, porque nós somos seres coletivos e não individuais. Então, tudo depende... Oi, Dorinha, bom dia, querida. Bom dia. Então, tudo depende do eu coletivo e não do eu individual. Então, eu sozinha jamais vou rememorar esse tempo. Mas, assim, se a gente pegar, tem um site, uma página, não sei como é que chama, que eu dei aula numa escola, Eurípides Simões de Paula, e os meninos criaram uma página no Facebook para trazer os colegas de turma daquele ano, daqueles anos. O que acontece? Não conseguiram todos, eu acredito que não, mas eu achei fantástico, porque se trata do eu coletivo. Aí sim, dá para rememorar, dá para trazer algo, porque cada um lembra de uma coisa, porque as nossas lembranças, elas são falhas, nem a gente armazena aquilo que é importante para nós, e o que é importante para os outros, só no encontro com os outros, né? Então, assim, a gente precisa realmente expulsar os pensamentos que nos trazem dor, porque a vida no planeta é muito exigente. Então, se a gente for exigente também com a gente, porque essa coisa de ficar lembrando das coisas ruins é como se a gente estivesse se autoflagelando. Não está autoflagelando o corpo, mas está autoflagelando o espírito. E as suas camadas, né, perispírito, etc., e coisa e tal. Então, o ideal é não ficar, não gravar, é não salvar essas gravações, né, que são esses pensamentos que chegam no nosso cérebro de coisas que eu fiz errada, porque eu fiz, está feito, não tem desmanche. Então, o que a gente faz? Não salva na nossa massa cinzenta, não salva. Joga fora. E como que joga fora? Pensei isso, opa, não quero pensar isso, aí já dirijo o pensamento para uma coisa boa, e outra coisa boa, que é o único jeito de não salvar. E o mais importante também, além de não salvar, é se automodificar, que a gente chama no espiritismo de reforma íntima. Eu não vou fazer mais isso. Se eu fiz isso por uma questão de... Se eu negligenciei algo com meu primeiro filho, por falta de experiência, eu aprendi, o segundo já vai ser beneficiado. E o terceiro mais beneficiado, e o quarto... eu não consegui beneficiar nenhum dos meus filhos, porque eu era uma pessoa muito rude, ignorante, etc., mas, de repente, eu fui aprendendo, lendo, vendo televisão, conversando com pessoas, orientação médica, etc., aí eu aprendi um bocado de coisa. Opa, vou botar em prática com meus netos. Então, é assim que a gente apaga, ou melhor, não grava. Não grava. Não grava, não salva. Não salva.
essas gravações, porque são vozes extremamente prejudiciais. Essa polifonia, é uma verdadeira polifonia, porque nós erramos muito, né? E aí a nossa mente fica congestionada. E aí a nossa mente contamina o nosso cérebro, que é extremamente vulnerável. E aí o nosso cérebro adoece. Aí o corpo todo adoece. De que valeu isso? Deus não quer que a gente se autoflagele. Deus quer que a gente tenha consciência que errou e que não vai errar mais. E seguir o caminho, acendendo luzes e espanando as trevas. E o que é espanar as trevas? É passar para outras pessoas a sua experiência. Olha, eu pensava desse jeito, agora eu penso assim. E eu trago sempre o exemplo do Eli Correia, um locutor de rádio, que acho que eu já falei isso aqui, né? Que na minha cidade, nós somos filhos de uma cultura de violência. O pai podia bater no filho, a mãe podia bater no filho, o marido podia bater na mulher, o filho mais velho podia bater na irmã, no irmão, o filho mais velho podia proibir a irmã de sair de casa. Era a lei do mais forte na sociedade. Nós somos filhos dessa cultura. O professor podia bater, podia torturar, botar de joelho em cima do milho com a cadeira na cabeça. Eu escutei essas histórias na minha infância. Como que nós não vamos errar se isso tudo está impregnado em nós? E a gente vai começar a lembrar dos erros, a gente vai se autoflagelar. E Deus não quer o autoflagelo. Ele quer perdão, nós precisamos nos perdoar. Sermos compassivos, né? Ter compaixão de nós. Mas não aquela compaixão que é piedade, coitada, não. Aquela compaixão no sentido de compreender, eu não mereço sofrer. Que na realidade eu não mereço. Eu posso até precisar, mas não mereço. Mas os erros do passado, a gente tem que deixar lá. Não nos pertence mais, né? É isso. Dorinha quer falar sobre isso? Que Sheila já falou, César quer ficar só refletindo. Então, mas assim, a gente chama até de memória emotiva, né, em teatro, quando a gente começa a procurar alguns momentos para a gente apresentar algum personagem. É difícil, né, selecionar o que você vai pensar ou o que você não vai pensar. Por exemplo, uma criança que sofre na infância, né, abusos, coisa, ela vai ser uma criança revoltada, ela não vai conseguir ser uma criança, ela vai guardar na lembrança afetiva, né, o tempo todo da vida dela, o que ela sofreu. Porque eu tenho na minha casa mesmo um exemplo, o meu irmão mais velho, ele falou que não comprava brinquedo para os filhos dele quando os filhos dele nasceu, porque ele nunca tinha ganhado presente. Então, para ele levou isso da memória emotiva de criança, né? Quando ele foi pai, ele falou assim, fica besteira ficar comprando presente, brinquedo para criança. Eu nunca tive brinquedo. Eu nunca ganhei nada de ninguém, eu sempre tive que ir atrás. Ele começou a trabalhar muito cedo. Então, como é possível, né, tirar as coisas? Porque a gente lembra muito, até outras pessoas. Por exemplo, eu posso fazer 99 coisas boas, mas se eu fizer uma errada, né, aquela que a pessoa vai lembrar. As boas ficam apagadas da memória. Do outro até, né? Dorinha, tem uma coisa, que é os outros errarem conosco e nós errarmos com os outros. Então, a proposta de não salvar as lembranças dos erros que nós praticamos. Né? Porque tem época na vida que a gente faz aquilo crescer tanto, e às vezes nem é tão grave assim, mas a gente internaliza aquilo, né? Agora, quando a gente sofre abusos, que eu acredito que a minha geração toda sofreu,
A minha geração sofreu todo tipo de abuso. E ainda era a gente a culpada, né? Então, essas lembranças aí a gente vai guardar com a gente pro resto da nossa vida. Só que, assim, a gente não vai mexer com elas, a não ser com a ajuda de um terapeuta. Um terapeuta vai nos ajudar a não salvar essas memórias. Esquecer a gente não vai, mas o terapeuta vai nos ajudar a conviver não com o conteúdo da lembrança, mas com os traumas que aquele conteúdo causou em nós, né? Então, assim, quando você diz que dessa coisa do teatro, quando você vai buscar lembranças lá no passado, essa questão da memória afetiva para trazer, mas, de uma certa forma, aquela pessoa que está coordenando o ensaio, ela está ali na representação de um terapeuta, ela está te ajudando, ela pode ajudar, ela tem condições para isso, né? Mas quem quer falar mais? E, dona Vilane, acho que o contato com isso que Dora falou é muito importante, que a gente vai acessar essas memórias, né? Mas é importante fazê-las com cuidados, né? Com esses cuidados. Elas existem. A gente não salva elas no nosso cotidiano. A gente deixa quietinho lá. A gente aprendeu com elas, tira o aprendizado a gente leva para a vida. E a senhora falou uma coisa muito interessante, que esse contato, a necessidade do contato do eu coletivo, né? E eu lembro que esses dias uma amiga minha entrou em contato comigo e ela falou uma frase que eu sempre dizia e que eu mal lembrava que eu dizia, mas ela lembrava. Eu já tinha esquecido essa parte do meu eu. Toda vez que eu estou muito preocupada, eu dizia para ela que eu não tinha chegado no final da história que ela queria. Porque quando chega no fim, as coisas dão certo. Eu dizia para ela assim, se não deu certo, porque não terminou ainda, calma. Assim, porque no fim a gente se ajusta, né? As coisas se ajustam de um jeito ou de outro. A gente ajusta as coisas. Eu não lembrava que eu dizia essas coisas. Eu apaguei coisas boas para ficar presa numa besteira, numa coisa ruim. Sabe quando você pensa assim, você fala, como a gente precisa do outro, inclusive para lembrar quem a gente é, né? De verdade. Lembrar de coisas boas, de crenças boas. E retomar o que é bom. E quando retomar essas memórias, como no teatro, como na constelação familiar, sempre de maneira terapêutica, assim, nunca para autoflagelo. Aí tudo bem, aí você está num ambiente seguro, mas é preciso cuidado, assim, com o terapeuta, com a constelação familiar, com o teatro, o ator é gente, a gente é gente. Sabe? Acho isso importante. Que o eu coletivo sirva sempre para a gente avançar. Com todo o cuidado do mundo. Assim, como a gente faz aqui. A gente vai junto, caminhando. Assim, e tudo que a gente diz é para fluir mais tranquila a vida. Acender luzes realmente, assim. Dentro de nós mesmos. Dentro de cada um de nós, a gente vai lá, com a ajuda do outro, e acende uma luz. Isso é muito bonito. Assim. Só agradecer mesmo, e me lembrou muito isso, porque realmente, ela veio falar comigo esses dias, eu falava, gente, eu acreditava nisso mesmo, eu realmente, por que eu deixei de acreditar? Sabe, assim, que eu não trago isso pra minha vida de novo? Aí eu comecei a repensar. É isso, a gente precisa do outro a todo instante, né? Então, nós vamos ler mais um pouquinho da trajetória do Kardec e vamos conversar. Iniciando a leitura, só para falar que o livro é O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos lendo e refletindo sobre a trajetória de Kardec.
O ano de 1862 foi fértil em trabalhos favoráveis à difusão do espiritismo. No dia 15 de janeiro, apareceu a pequenina e excelente brochura de propaganda. O espiritismo, na sua expressão mais simples. Esse era o nome da brochura. O espiritismo, na sua expressão mais simples. Abre aspas. Eu acredito que aqui é fala de Kardec. Vamos ver. O fim desta publicação, fecha aspas, diz Allan Kardec, abre aspas, é apresentar em quadro muito resumido um histórico do espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos espíritos para permitir ser compreendido seu fim moral e filosófico. Pela clareza e simplicidade do estilo, procuramos pô-lo ao alcance de todas as inteligências. Kardec já sabia que nós tínhamos várias inteligências, né? Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para que lhe auxiliem a propagação. Fecha aspas. Este apelo foi ouvido porque a pequena brochura se espalhou em profusão, devendo muitos a esse excelente trabalho o terem compreendido o fim e o alcance do espiritismo. Eu vou reler esse pedacinho. Este apelo foi ouvido porque a pequena brochura se espalhou em profusão, devendo muitos a esse excelente trabalho o terem compreendido o fim e o alcance do espiritismo. Tendo os nossos predecessores no espiritismo transmitido a Allan Kardec por ocasião do Ano Novo a expressão dos seus sentimentos de gratidão. Eis aqui como respondeu o mestre a esse testemunho de simpatia. Abre aspas. Meus caros irmãos e amigos de Lyon, a manifestação coletiva que tivestes a bondade de transmitir-me por ocasião do Ano Novo, produziu-me vivíssima satisfação, provando-me que conservastes de mim uma boa recordação. Mas o que me causou maior prazer nesse ato espontâneo de vossa parte foi encontrar entre as numerosas assinaturas que nele figuram representantes de quase todos os grupos, porque é um sinal da harmonia que reina entre eles. Sou feliz por ver que compreendestes perfeitamente o fim dessa organização, cujos resultados, desde já, podeis apreciar, porque deve ser agora evidente para vós que uma sociedade única seria quase impossível. Agradeço, meus bons amigos, os votos que fazeis por mim. Eles me são tanto mais agradáveis, quanto sei que partem do coração, e são os que Deus atende. Ficai, pois, satisfeitos, porque Ele os ouve todos os dias, proporcionando-me a extraordinária satisfação no estabelecimento de uma nova doutrina, de ver aquela a que me tenho dedicado, engrandecer e prosperar em minha vida,
com uma rapidez maravilhosa. Considero um grande favor do céu ser testemunha do bem que ela já produz. Esta certeza de que recebo diariamente os mais tocantes testemunhos me paga com usura todos os meus sofrimentos, todas as minhas fadigas. Não peço a Deus senão uma graça, e é a de dar-me força física necessária para ir até o fim da minha tarefa, que longe se encontra de estar concluída, mas, como quer que suceda, possuirei sempre a maior consolação, pela certeza de que a semente das ideias novas, espalhada agora por toda parte, é imperecível, mais feliz que muitos outros que não trabalharam senão para o futuro. É-me permitido contemplar os primeiros frutos. Se alguma coisa lamento, é que a exiguidade dos meus recursos pessoais me não permita pôr em execução os planos que concebi para um avanço ainda mais rápido. Se Deus, porém, em sua sabedoria, entendeu dispor de modo diferente, legarei esses planos aos nossos sucessores, que sem dúvida serão mais felizes. A despeito da escassez dos recursos materiais, o movimento que se opera na opinião ultrapassou toda expectativa. Crede, meus irmãos, que nisso o vosso exemplo não terá sido sem influência. Recebei, portanto, as nossas felicitações pela maneira porque sabeis compreender e praticar a doutrina. No ponto a que hoje chegaram as coisas, e tendo em vista a marcha do Espiritismo através dos obstáculos semeados em seu caminho, pode dizer-se que as principais dificuldades estão superadas. Ele conquistou o seu lugar e está assente sobre bases que de hora em diante desafiam os esforços dos seus adversários. Perguntam como uma doutrina que torna feliz e melhor pode ter inimigos. É natural. O estabelecimento das melhores coisas choca sempre interesses ao começar. Não tem acontecido assim com todas as invenções e descobertas que têm revolucionado a indústria? As que hoje são consideradas como benefícios, sem as quais não se poderia mais passar, não tiveram inimigos obstinados? Toda lei que reprime um abuso não tem contra si todos os que vivem dos abusos? Como quereríeis que uma doutrina que conduz ao reino da caridade efetiva não fosse combatida por todos os que vivem no egoísmo? E sabeis que são eles numerosos na terra. No começo contaram sepultá-la com as zombarias. Hoje veem que essa arma é impotente e que, sob o fogo dos sarcasmos, ela prosseguiu o seu caminho sem tropeçar. Não acrediteis que se confessem vencidos. Não, o interesse material é tenaz. Reconhecendo que é uma potência com que é necessário, de hoje em diante, contar. Vão dirigir-lhe assaltos mais sérios, mas que só servirão para melhor atestar a fraqueza deles. Uns a atacarão diretamente por palavras e atos, e a perseguirão até
nas pessoas dos seus adeptos, que eles se esforçarão por desalentar a poder de embaraços, enquanto que outros secretamente e por caminhos disfarçados procurarão miná-las surdamente. Bora conversar? Quem vai começar? Parece que Kardec está falando de hoje, né? Eu olho assim e parece que como o mundo muda o tempo todo. A gente está o tempo todo em movimento. Importante lembrar isso para que a gente tenha esperança. Que isso alimenta esperança na gente. Mas algumas coisas mudam muito devagar e eventualmente se repetem. E isso que ele falou, né? A gente precisa ficar preparado para isso. Porque eu achei lindo uma coisa que ele colocou que tem muito a ver com o que a gente estava discutindo. Ele estava falando do Espiritismo como uma lei que não está... que semeia ideias novas, ideias boas, ideias que vão se disseminar nas várias inteligências, que compreende a pluralidade das existências, que quer falar com todos, que quer unir a todos. A importância de falar isso para todos os lugares, mas a importância também de entender que você vai encontrar entraves. E aí ele usou um termo que eu achei que a senhora tinha falado no início, e que ele foi retomado. Toda lei que reprime um abuso, ela vai ter uma reação daqueles que se alimentavam do abuso, porque estavam acostumados, estavam beneficiando a eles, né? Isso exibe com uma visualidade muito importante o mundo em que a gente vive. A gente vive num mundo de forças que estão o tempo todo em disputa. E a gente tem que estar consciente dessa disputa. E não entrar armado, mas entrar entendendo onde está pisando. Porque o mundo de terras e expiações é um mundo de abusos. Já foi pior. Como a senhora mesmo comentou, que a sua geração era uma geração de abusos. Um homem podia matar uma mulher em questão de honra. Isso estava na lei. O professor podia infligir castigos físicos ao aluno, psicológicos. Assim, eu já fui colocado, por uma besteira, eu já fui colocado isolado da sala. Assim, eu fiz todas as atividades sozinha. Quando eu tinha 6 anos de idade, o que eu sabia? Mas hoje, e a lei que diz que não pode ter violência é muito nova. Então, assim, tudo é muito novo. As leis de não abuso são muito novas. As ideias que Kardec está semeando, aí no ano que ele deixa bem claro, acho que 1862, no ano 1862, em termos de história, é um saltinho, né? É um saltinho para essas transformações que são muito profundas. O que ele está dizendo, Jesus semeou. Ele está retomando para a sociedade que ele vivia. E a gente está retomando para a sociedade que a gente vive. Quais são os abusos com os quais a gente lida? E que a gente está tentando dirimir, a gente está tentando mudar. O estabelecimento das melhores coisas sempre tem resistências. O Espiritismo sempre vai encontrar resistências que se atualizam à medida que o mundo se atualiza e que as estruturas de poder se atualizam. O mundo é estrutural. São coisas estruturais. Todos nós estamos dentro dessas estruturas, as estruturas estão dentro da gente. Não é difícil uma ação nossa acionar toda uma estrutura.
quando a gente lida. Então, errar é fácil por isso, porque a gente está lidando com estruturas de poder. E a gente tem que ter essa razão de que estamos no mundo, o mundo está em nós, e a gente está lidando, e esse mundo não é um mundo puro, mas é um mundo em que nós estamos buscando o estabelecimento das melhores coisas, para todos, para todas as inteligências. Isso tem resistência, não tem como dizer que não. Então, que fica aqui o apelo de que assim como essa brochura se profundiu, que a gente possa profundir com as nossas ações e pensamentos dentro de nós, no nosso universo interior, coisas boas, tirar essas sementes de abuso e aí sim ir transformando cada dia o nosso entorno, né? Que aí o mundo se transforma também com entraves, sem ilusão de que não o mundo vai ser sempre tranquilo e todo mundo vai aceitar, porque tudo o que eu estou fazendo é bom, todo mundo vai aceitar. Tem coisa que vai ser boa que você vai fazer que ela vai contra, porque vai contra uma série de estruturas. E é isso, você aciona a estrutura quando você fala uma coisa. Enfim, mas as sementes das boas novas, das boas ideias estão aí. Que nós consigamos ser terra fértil para essa riqueza toda que nos pertence e que nós merecemos. É isso. Dorinha? A Sheila falou tudo que tinha que falar. Obrigada, Sheila. É isso. As ideias novas oferecem resistências porque elas enfraquecem aqueles que se beneficiam, né, das ideias antigas. Mas é isso, gente. Kardec, ele traz para a gente, uma coisa que me chama muito a atenção, é que ele pede para divulgar o Espiritismo. Mas ele não pede para fazer proselitismo. Ele pede para divulgar. Né? E é o que nós estamos fazendo aqui, os trabalhadores da última hora. Estamos levando o Espiritismo para o mundo, né? Por meio das redes sociais. Muito bem, agora eu vou pedir para que a gente faça aquela prece pequenininha, para a gente ler o Evangelho. Eu quero começar. Quero agradecer essa semana, o convívio com as pessoas, agradecer o aprendizado, e que Deus continue nos abençoando por todos o tempo. Amém. Amém. E assim, com a prece da Dorinha, a gente pede assistência dos mentores para nos auxiliar a compreender as palavras do Evangelho. Que assim seja. Bem, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. E nós vamos ler um texto que se chama Cáritas, que eu acho que já foi lido aqui, mas vamos ler outra vez, que tem uma razão de ser. Muitos acham que fazer a caridade é somente dar esmola, mas, na verdade, ela pode ser praticada de muitas outras maneiras. Entre a esmola e a caridade existe uma diferença muito grande. Que diferença será essa, hein? Entre a esmola e a caridade. Vamos fazer hoje diferente, assim, vamos conversando. Qual é a diferença entre esmola e caridade?
E caridade, eu sou uma pessoa meio assim, resistente a essa ideia de caridade. Eu sempre acho que a gente poderia substituir a palavra caridade por responsabilidade social, né? Então, alguém quer falar alguma coisa sobre... Você acabou de dizer agora a diferença da esmola, porque se você dá esmola, você dá e vai embora, se desapega daquela ação. A caridade não, você continua fazendo, ajudando, tentando, pelo menos tentando, né, que a gente nunca consegue ajudar o outro sem ele solicitar. Então, a diferença, eu acho que a diferença é essa, a diferença da esmola, você dá uma esmola, que eu acho esse termo esmola tão pesado, né, da esmola é uma palavra, para mim, é uma palavra pesada, esmolar, né, pedir esmola. E a caridade, não, a caridade continua, né, você não só dá, você continua semeando e cultivando, né, ajuda ao próximo. Tanto fisicamente como espiritualmente. Obrigada, Dorinha. Sheila. Então, esmolar, né? Eu tô aqui atrás da Irmandade da Boa Morte, aqui atrás. Usa-se o termo na Irmandade da Boa Morte de esmolar para conseguir o óbolo, né? Então, as irmãs da Boa Morte, elas esmolam. Mas, olha, é diferente de eu dar uma esmola hoje em dia. Eu tenho uma instituição que eu vejo, que eu reconheço, e ela retoma o termo esmola de maneira histórica, para mostrar o que não era visto antes. Então, ali eu tenho um salto. O termo esmola faz esse salto. Tem uma irmandade que é reconhecida, Brasil, mundo inteiro, que segue usando o termo esmola para mostrar o que era invisibilizado antes. Aí eu acho ok o termo esmola, porque a gente está vendo o outro. Mas, normalmente, quando a gente dá esmola, a gente, que eu digo a humanidade, está num processo comum de esmola, que acontece muito com moradores em situação de rua, né? A gente não vê o outro. A gente simplesmente entrega algo que a gente não precisa para alguém que a gente não vê. E aí a gente não tem contato, a gente não estabelece vínculo, a gente não tem responsabilidade social, que seria o termo de Dona Vilane para caridade, porque é isso, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo, às vezes é um gesto automático. Eu não tenho conexão com aquela pessoa, eu simplesmente dou porque eu tenho de sobra e entrego a alguém que eu não vejo, que é invisível e segue invisível, vai seguir invisível para mim. Então, o termo esmola, para mim, remete à invisibilidade e à falta de conexão entre as pessoas com as quais a gente deveria ter responsabilidade social, porque nos encontramos no caminho da vida. E aí eu entendo que essa seria a diferença entre esmola e caridade / responsabilidade social, né? Que é quando eu percebo a situação que eu estou envolvida. E a responsabilidade social, ela não se... E no Centro Espírita a gente tem mania de achar que a responsabilidade social, a caridade, é feita sempre com populações vulneráveis. Às vezes, a responsabilidade social está dentro do Centro Espírita. É uma escuta que precisa existir. Ah, mas não está no momento do atendimento fraterno, então eu não vou escutar. A pessoa está precisando, você está vendo que a pessoa está triste, você está vendo que a pessoa não está bem, você está vendo que a pessoa não, que ela precisa de uma escuta, mas não está no horário do atendimento fraterno, ela não se inscreveu, não fez a burocracia da instituição. Então não tem caridade, porque a caridade é só para esse outro que eu não vejo, que eu coloco como massa amorfa, né, de pessoas em vulnerabilidade social, moradores em situação de rua, gestantes que não têm condições, e que é válido, é um trabalho super válido, mas que a gente tem que repensar, porque às vezes dentro da nossa casa tem alguém sofrendo e a gente não consegue ver porque está engessado dentro da instituição. Então, acho que isso é importante de dizer.
né? E acontece também, Sheila, no centro, em alguns, a gente não pode generalizar, né? Mas em algumas casas, que você não pode ouvir o outro porque você não é o líder. Você não, o líder sou eu. Por que que você foi ouvir? Você não podia atender. Eu passei por isso. Não é, a pessoa chegou precisando de ajuda e não tinha outra pessoa, eu fiquei escutando, mas eu não estava apta a ouvir, porque eu não fui escalada aquela semana para ouvir. Então, eu estava passando por cima do líder. Olha a situação, né? É isso também, mas é como você falou, é estrutural, né? Isso com o tempo vai se dissipando, né? Eu acredito. Mas vamos ler mais um pouquinho. A esmola, meus amigos, às vezes pode ser útil, pois dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem a dá, quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado. E, além disso, sabe se disfarçar de várias maneiras. Pode-se praticar caridade entre colegas, que é o que a Sheila estava conversando agora, amigos e familiares, tolerando-se uns aos outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas. Olha só que interessante. A nossa primeira mensagem do livro de Minuto de Sabedoria e do Allan Kardec, aqui fazendo uma conexão, né? Mutuamente, perdoando mutuamente as fraquezas, cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. Cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. Às vezes, por um excesso de zelo pela doutrina, a gente termina ferindo o amor próprio do colega, do médium ao lado, né? E aí o colega, o médium se queixa e ele está obsidiado. Porque em algumas casas as pessoas têm que ser submissas, ficar caladinha, porque senão elas são acusadas de obsessão. Estão obsidiadas. E se ela está obsidiada, a culpa é dela. Porque ela abriu as portas para os seus maus pensamentos, e etc, etc. Enfim, a culpa cai sempre no eu individual. A nossa estrutura é essa, nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Nós esquecemos essas ligações energéticas entre as pessoas, dentro do planeta, a gente esquece, né? Mas continuando. Aqui, os espíritas podem ser caridosos para com aqueles que não pensam como eles. Opa, então vamos lá. Afrontar as suas convicções, conduzindo-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá entrar em seus corações. Eis também uma das formas de praticar a caridade. Convidar a pessoa para ir ao centro espírita, mas sem compromisso de que ela vai ter que, naquela hora, se entregar ao espiritismo, né? Não. A gente não pode fazer proselitismo, de maneira nenhuma, né? Mas eu acho assim, que as pessoas que conhecem a doutrina espírita, a responsabilidade delas é muito maior, viu? Escutem agora o que é a caridade para com os pobres. Esses esquecidos da terra, esses esquecidos, invisíveis, né? Mas recompensados por Deus, que saberão aceitar as suas próprias misérias sem reclamar, dependendo da ajuda que receberem de vocês. Vou esclarecer com um exemplo, mas antes do exemplo, deixa eu falar aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo traz essa coisa de não reclamar. Se eu aceitar todo o sofrimento sem reclamar, aí eu serei contemplada no céu. O que vocês acham disso?
Dorinha, quer falar primeiro? Bom, eu não concordo de não reclamar de nada, não. Só isso. Sheila. Eu acho que à medida que a gente está lidando com o mundo de provas e expiações, é impossível não reclamar. A gente está exigindo uma coisa que está além das nossas possibilidades. A gente está se infligindo, a gente está colocando, a gente está se colocando entre muralhas. É como se assim, se eu não estou vendo a dor, ela não existe. Se eu não estou ouvindo. E isso faz com que existam muralhas dentro do centro espírita e a gente não conheça a realidade das pessoas, porque elas não podem reclamar, né? Elas não podem dizer, gente, eu sofri uma coisa aqui que eu não sou responsável por isso, porque eu não causei isso. Eu não sei o que aconteceu. Sabe assim? Mas aconteceu. E aí? E será que a minha fé é pouca porque eu estou reclamando de uma coisa que eu não cavei com minhas próprias mãos, mas aconteceu com a minha vida? Eu não tenho esse direito. Eu não tenho direito à queda. Eu não tenho direito às vezes, até mesmo ao erro. Errei. Aconteceu. Eu não sei porquê. Como a senhora bem disse, a gente coloca a culpa no eu individual. Esquece a série de conexões que se estabelece em um mundo de provas e expiações em que a gente é um corpo em conexão. A gente não é um corpo isolado. E a gente se responsabiliza dentro do espiritismo de uma maneira muito severa. E é isso, né? Essa coisa de... Tem algumas falas no espiritismo de ser severo consigo e indulgente com o próximo. Mas eu sou o próximo, mais próximo. A gente diz, né? O próximo mais próximo é o familiar. Mas talvez o próximo mais próximo seja eu mesmo. Sabe? Eu mesma sou a pessoa mais próxima. E eu não conheço tudo de mim. E eu estou Sheila, como você diz, eu estou Maria Villani, mas eu sou muito mais que isso. E às vezes essas conexões não me são controladas. E aí? Sabe? Eu penso muito nisso. Então eu sou pelo direito de reclamar. Eu também, Sheila. E aí eu tiro que, assim, como professora de periferia, eu dizia que a sala dos professores era o Vale das Lamentações, porque cada um chegava reclamando de alguma coisa ou de alguém, ou de aluno, ou do outro funcionário, ou do colega. Eu dizia, gente... E teve um dia que eu cheguei com aquele monte de material, eu joguei, trabalhando com ensino fundamental, é muito material. Aí joguei em cima da mesufa, subindo de escada, né, porque não tem elevador. Aí eu falei, graças a Deus, consegui chegar aqui, agora eu vou poder chorar, me lamentar à vontade. Aí todo mundo deu risada, né. Eu falei, sabe por quê, gente? Ainda bem que tem esse momento do cafezinho entre nós, para a gente reclamar uns para os outros. Porque, na realidade, o governo deveria nos assistir, deveria existir, não que tenha um psicólogo em cada escola, mas que por polos, direcionado ao professor, ao profissional da educação, porque ele só escuta, e ele precisa ser escutado. E o salário que se ganha não dá para se pagar um profissional da psicologia. Né? Então, assim, se eu não disser que entrou um prego no meu pé, enferrujado, se eu não for a pronto-socorro reclamar, ninguém vai tirar até porque eu não posso tirar, porque eu posso causar uma hemorragia, o meu vizinho também não vai tirar por isso, então o que o pessoal vai fazer? Me botar dentro do carro, me levar para pronto-socorro e todo mundo vai lá reclamar, chorar, entrou no meu pé. Tá, então vamos cuidar de você. Agora, eu vou ler um pouquinho para a gente entender o que o Evangelho quer dizer. Que aquele que não reclama,
né, que ele falou aqui. Escutem agora o que é a caridade para com os pobres. Estou relendo. Esses esquecidos da terra, mas recompensados por Deus, que saberão aceitar suas próprias misérias sem reclamar. Você imagina um sofredor de rua, uma mulher sofredora de rua com um neném no colo e outro na barriga. Aí você vai dizer para ela, é só não reclamar, que você será recompensada. Continuando. Recompensados por Deus, que saberão aceitar suas próprias misérias sem reclamar. Dependendo da ajuda que receberem de vocês, aí de nós, os espíritas. Vou esclarecer com um exemplo. Aí agora o Evangelho traz um exemplo. Na realidade, é Caritas, né, um espírito, lá em Lyon, isso aqui é de 1861, gente. Precisamos também prestar bem atenção no tempo, a questão histórica, a contextualização. É isso. Então, vamos lá. Observo algumas vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades que, para nós, como sabem, são todas irmãs. Elas trabalham muito rápido e seus dedos são ágeis. Vejo também como seus semblantes estão radiantes e como seus corações vibram todos juntos. Mas qual é o objetivo delas? É que elas sabem que o inverno se aproxima e será rude para com as famílias carentes. As pobres mães se preocupam e choram, pensando nos filhinhos que sentirão frio e fome. Tenham paciência, minhas irmãs. Deus inspirou aquelas que são mais afortunadas. Elas estão reunidas e confeccionando roupas. Quando o frio chegar, irão se lamentar dizendo, Deus não é justo. Expressão que sempre utilizam nos períodos de sofrimento. Aí, então, verão aparecer em suas casas um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se tornaram operária dos pobres. Sim, era para vocês que elas trabalhavam tanto, e suas lamentações se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor caminha muito próximo do ódio. E agora? Não está havendo aqui uma contradição, Sheila, no texto? Porque não é para lamentar, mas as lamentações se transformarão em bênçãos. Dona Vilane, assim, E é da natureza do mundo, essa contradição, esse pensamento, como a senhora disse, 1861, Caritas, então tem esse grupo, ela coloca um cenário, né? Esse espírito coloca um cenário. Tem pessoas que estão sofrendo por não terem as condições de cuidar dos seus filhos, suas mães, sobretudo, né? E pessoas, mulheres de um centro espírita que estão tecendo um enxoval. Uma não sabe, as que estão se lamentando, dizendo que Deus não é justo, não sabem dessa realidade do amparo espiritual. Não devem se lamentar, mas as lamentações vão se transformar em bênção. Como não se lamentar diante de uma situação como essa? Ainda mais que ela coloca o amor extremo da terra, que é a maternidade, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu imagino que a maternidade seja o amor extremo que a gente tem, o amor incondicional. Como você não vai sofrer quando você vê o seu filho precisando? Como não se lamentar? Como não pensar que Deus não é justo? Claro, quando você é espírita, você tem mais responsabilidade. A gente sabe
E mesmo sabendo, a gente diz, a gente não pode ser hipócrita, sabe assim, quantas vezes, enquanto espírita, a gente diz, isso não é justo. Quando a gente diz isso não é justo, eu estou falando de Deus, porque ele é um conjunto de leis da natureza. E se eu estou dizendo que o que me aconteceu não é justo, eu estou dizendo que ele não é justo. Eu posso não ter usado a palavra, mas eu estou dizendo. E eu julgo o outro com o sofrimento dele quando ele diz que Deus não é justo. E eu estou aqui tecendo o meu bordadinho com o tempo livre que eu tenho, com as condições que eu tenho de estar lá bem alimentada, e eu que reclamo que isso não é justo porque fulano agiu contra mim, ciclano agiu contra mim, isso não é justo. Não é justo ter poucos trabalhadores, não é justo. Eu que reclamo e condeno quem reclama do outro lado. A gente é hipócrita. A gente é hipócrita. Assim, porque isso acontece muito, em muitas casas. Em nós, isso acontece em nós. Quando a gente olha para o outro e fala, não reclame, a vida vai caminhar, mas eu estou reclamando, eu posso. Porque eu sei onde dói o meu sapato, mas eu não sei onde dói o sapato do outro. Assim, ou às vezes a falta de sapato do outro. Assim, entende? Essa contradição é porque a gente não se entende como gente. E a gente precisa se entender como gente. A gente está encarnado. Isso aqui, quantas vezes eu já não ouvi dos espíritos em comunicação, em casa, no Evangelho no Lar, que é outra coisa que muita gente condena, a comunicação no Evangelho no Lar, mas já me foi de muito alento. Quantas vezes eu me punindo por estar reclamando por essa lógica espírita, quantas vezes eu já não ouvi, você enverga um corpo de carne. Para você tudo é mais sofrido, para nós não. A gente consegue enxergar para além, você não. Tenha paciência com você mesma, sabe? Não se autoflagele, não se culpe por reclamar, não se culpe por sofrer. Eu acho que a espiritualidade, a gente tem que aprender com ela isso, a ser indulgente conosco mesmo, entendendo que nós somos o nosso primeiro próximo. E estender essa indulgência para todos os próximos, porque a gente não sabe da realidade do outro. A gente pisa em lugares que a gente não sabe. Então, às vezes, a gente exige uma coisa vai entregar sopa, vai entregar doce para as crianças, vai entregar enxoval. A gente exige uma ordem que está fora da ordem da vida daquelas pessoas. Mas a gente exige porque a gente está julgando o mundo pela nossa lógica. Assim, então, quando o Cáritas expõe essa contradição, ela não faz à toa. Eu acho que é pedagógico expor essa contradição, porque o Espiritismo exige de nós uma coisa que aí sim eu acho que é importante, que a gente raciocine. Essa aí eu acho que é uma coisa que, olha, pensa bem, sabe? Passa pelo crivo da razão, vê se não tem aí uma coisa. E às vezes tem de propósito. Eu tinha um professor que ele errava de propósito. Ele fazia um erro muito bobo de propósito e ele dava um silêncio. E ele esperava ver o que acontecia com a turma. E aí ele retomava e se corrigia. Mas ele dava um tempo e a gente notava que ele estava querendo saber se a gente estava raciocinando sobre o que estava vendo. Então é interessante esse exercício de expor a contradição. E a Cáritas, ela faz de propósito essa exposição, para que a gente tenha a fé raciocinada. Aí, Sheila, o que me chamou muita atenção foi esse finalzinho desse parágrafo, diz assim, era para vocês que elas trabalhavam tanto, e suas lamentações se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor caminha muito próximo do ódio. Isso aí é.
no coração dos infelizes, dos miseráveis, aquele que não tem subsídios para a vida. O amor está bem próximo do... Eu costumo dizer, Maria Villani, não é para ninguém seguir. Eu sempre falo, assim, dentro de casa, conversando, né? Eu falei assim, gente, onde há miséria, há possibilidade de violência. Eu acho que tem muito a ver com isso aqui, né? Do amor e do ódio. Porque onde não tem pão, não tem felicidade. Como é que você está com fome? Como é que você vai ser carinhoso com o outro se você está com fome? Se você está sendo ultrajado, humilhado, maltratado? Precisa estar fora do corpo de carne. Você está fora do corpo de carne. Porque a carne dói. Né? E dói muito. Agora, essa infelicidade que gera... porque no ser humano tem amor, mas tem ódio também. Nós somos essa contradição. Nós somos uma contradição. Nós amamos e odiamos. E não adianta dizer que não odeia, porque odeia. A gente odeia. A gente pode até se policiar, fazer preces, mas a gente... Principalmente as injustiças, né, que para nós a injustiça causa um certo ódio na gente. E ódio é ódio em qualquer quantidade. E eu sempre digo isso, onde falta pão, onde falta pão, falta união. E é a união que constrói, porque você sozinho não constrói nada. Então, onde falta pão, não tem união. Eu sempre digo isso, né? E aí eu vou ler o último parágrafo. Você queria falar, Dorinha? Não? Como todas essas trabalhadoras necessitam de um estímulo, as comunicações dos bons espíritos lhes chegam de todos os lados. Aí eu paro aqui para pensar, será que essas comunicações também não chegam do lado dos miseráveis, dessas mães aí? Tá, então vamos lá. Como todas essas trabalhadoras necessitam de um estímulo, as comunicações dos bons espíritos lhes chegam de todos os lados. Os homens, 1861, gente. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também a sua ajuda, fazendo leituras agradáveis. As mulheres só trabalhavam no serviço braçal, e os homens faziam leituras agradáveis para entreter as mulheres enquanto elas costuravam os enxovais, né? Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também a sua ajuda, fazendo leituras agradáveis. E nós, para recompensar o esforço de todos e de cada um em particular, prometemos a essas laboriosas trabalhadoras uma boa clientela, que lhes pagará à vista em bênçãos, a única moeda que tem valor nos céus. Asseguramos ainda, e sem medo de errar, que essas bênçãos jamais lhes faltarão. E a lição termina aqui. É aquela coisa, temos que levar em consideração 1861, né? E é como a Sheila falou, é muito fácil uma pessoa que tem tudo, aí ela... Que bom, né, que ela faz isso, dá um tempinho dela para ir lá trabalhar, né? Mas esse tipo de leitura, se a gente seguir ao pé da letra, essa leitura ela faz uma dicotomia, ela provoca uma dicotomia na sociedade. Os que assistem e os assistidos, eles são pobres, eles são infelizes, não vai receber comunicação dos espíritos, enfim... É a questão da elitização da doutrina, né? Eu que sirvo, eu que faço, eu que aconteço, não é muito diferente de determinadas crenças que se dizem que só elas salvam, né?
Não é muito diferente, não. A gente critica o outro, mas faz a mesma coisa, né? A mesma coisa. O mais importante é que a gente, em 2023, século XXI, a gente entenda que a humanidade é um todo. Se um fracassa, todos são responsáveis por aquele fracasso, então aquela sociedade é fracassada. Quando você vai à rua que encontram essas tendas improvisadas dos mendigos, você é mendigo também. Moralmente, você é mendigo se você não fizer nada. E esse não fazer nada não significa você ir lá e tentar fazer pessoalmente alguma coisa por ele. Mas você pode reivindicar, se juntar a outros, reivindicar junto a quem é de dever fazer, que é o Estado. A gente pode reivindicar por meio de abaixos-assinados, a gente pode reivindicar, principalmente hoje que tem redes sociais, a gente pode começar a denunciar. Olha, hoje eu saí e vi uma mãe com a criança, assim, assado, vou botar aqui no meu Facebook, no meu Instagram, sei lá, vou dizer. E aí, o que poderemos fazer? E a sociedade civil é responsável, mas nós não podemos isentar aqueles que recolhem os nossos impostos. O que nós podemos fazer enquanto sociedade civil é reivindicar. Porque se cada um de nós fizer um trabalhinho isolado para amparar 4, 5 mendigos, é muito pouco. A gente tem que pensar numa coisa funcional, porque senão fica aquela da esmola. Eu estou fazendo caridade, então eu estou fazendo mais para mim, tá vendo? Fiz minha boa ação, fiz a caridade, tá vendo? Já estou guardando meu lugarzinho lá numa colônia bem bonita, lá na espiritualidade. Não é isso. A gente tem que se juntar a outras pessoas para reivindicar. Tanto pelas pessoas que vivem nas ruas, porque elas não moram, porque rua não é lugar de se morar. Não é lugar de se morar. Gente, eu não sei, tem um negócio aqui que o Kleber mandou para mim, fantástico, que eu vou até pegar aqui, que a gente está falando vou ver se eu acho, está falando sobre moradores de rua, e ele sabe como esse assunto me é sério, fala comigo assim com uma seriedade muito grande. Inclusive, a proposta do Monte Tabor era fazer esse trabalho de reivindicação, fazendo projetos, mas aí a gente não tem, quem sabe, né? Quem sabe ano que vem aparece gente, vamos ver. Eu vou passar aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, peraí. Sheila, eu posso mandar para você? Pode, eu transmito. Que eu não tenho Instagram nesse celular, e você pode replicar para a gente? Posso. Vou mandar para você. Peraí, deixa eu abrir aqui. Computador. Opa, é isso mesmo, Sheila Franca. Pronto, mandei. Chegou? É interessante que a gente vê isso, porque quando a gente olha para um sofredor de rua, a gente já imagina o pobre coitado, o miserável, o sem estudo, o sem valores. Então é isso. Se a Sheila conseguir mostrar para a gente... Vou conseguir e vai ser rapidinho. Eu já sei onde tá, Sheila? Tá, peraí. Eu estou abrindo no computador e aí ele está carregando, mas de qualquer forma, se eu não conseguir mostrar de um jeito, a gente mostra de outro. Porque aqui a gente dá um jeito na vida. Sim. Tá só carregando aqui. Que era bom que você pudesse botar, se você pudesse colocar na tela, né? Eu vou fazer isso. Isso. Eu vou fazer isso. Por favor. Vou colocar na tela. Só que tá carregando. Vai ser uma ilustração. Certo, dona Vilane. Essa questão, né, enquanto carrega, né? É isso, a gente não pode transformar a caridade numa moeda de troca.
também. Não. Para pagar a vista em bênçãos, para receber a vista em bênçãos, enquanto o outro precisa sofrer para receber em bênçãos. Claro que a gente vive em mundos muito díspares, mas e outra, entender que essas pessoas a gente deveria estar. O centro espírita não deve ser uma casa. O centro espírita é um corpo em conexão, assim. E não é todo mundo que, já porque fulano não frequenta, ele não tem um saber espírita, sabe? Mas ele recebe sim, sabe? Recebe muito. E recebe em sonho, recebe em intuição, recebe em pensamento, recebe na benzedeira, porque são saberes que existem, que muitas vezes são assistados por essas pessoas. Infelizmente, esses saberes estão sendo diluídos na sociedade, a gente não está valorizando mais, e infelizmente mesmo, porque na minha época de criança a gente ia, a criança estava moadinha, a gente levava na benzedeira mesmo, assim, ela ia lá, benzia, passava um banho de rosas no sábado, um banho, tirava, a criança voltava ao normal, era uma energia que ela por ser criança estava carregando, mais fácil, né, de contaminar. Enfim, tá carregando aqui, gente, espera aí só um minutinho. Enquanto isso, eu vou comentando isso, assim, sabe? A comunidade espírita, ela não pode se restringir a quem frequenta o centro espírita. A comunidade espírita somos todos nós que estamos encarnados. E acho que tem uma separação, né, essa dicotomia que é colocada no Evangelho, que é muito complicada, tanto de papéis dentro do centro espírita, quanto do papel do centro espírita e das pessoas necessitadas, assim. Eu vou lá, entrego o enxoval, porque eu tenho condições de fazer, e recebo as minhas bênçãos à vista. Eu achei esse termo capitalista, assim, ao extremo, né? Eu vou receber à vista as minhas bênçãos, os outros precisam sofrer. Assim, é um pouco duro, assim, a gente ouve esse tipo de leitura sem refletir, né? A gente está falando de um mundo ainda... Sim. Que o ser humano entendia que as pessoas eram muito diferentes. A gente ainda vive num mundo assim, que a gente acha que porque as pessoas são diferentes, as pessoas são iguais, os sofrimentos são iguais. Será que a gente não partilha todo mundo essas energias assim? E é isso. É tudo muito complexo e não tão simplista quanto aparece no Evangelho. Mas eu acho que tem a ver com a humanidade que escutava na época e nos cabe fazer essa tradução, né? Dizer que a Terra era um paraíso é mentira. É a mesma coisa que o senhor pegar esse terreno baldio aí, tá? Jogar sei lá dentro. Você vai morar onde? No meio do capim? Então que paraíso era esse? Quer dizer que a condição que Deus deu para nós foi uma condição de animal, tá certo? Mas ele deu raciocínio para quê? Para a pessoa vegetar? Não, ele deu frio para a gente sentir a sensação de frio na pele, né? Então ele deu calor para a gente sentir a sensação do calor. Agora a vida da pessoa mesmo só será estável aqui depois que a matéria se tornar perfeita. Agora enquanto houver imperfeição na matéria, o povo morre e vai ser preciso sempre a renovação das coisas. Quando a matéria da gente for perfeita, então ela não enfraquece mais. Ela não existirá mais doença, a gente não terá mais necessidade de alimentação. Então aí a vida será uma vida totalmente despreocupada. É a verdadeira liberdade que se fala, porque atualmente também não existe liberdade, isso é uma quimera, pensar em liberdade, sabe? Porque se a pessoa tem preocupação para viver, ele não pode dizer que é livre. Agora, por exemplo, quem está aqui na Terra não está livre, porque aquele que não tem preocupação não está com medo de morrer, não está? Não está preocupado com a morte, não está investindo milhões aí para não morrer? Então ele vai morrer do mesmo jeito. Vamos andar mais um pouco? Ai, Deus. E aí? Vamos andar mais um pouco? Eu acho que o convite dele é maravilhoso. Vamos andar mais um pouco? Sabe? Porque realmente é parar para ouvir essa sabedoria. E acho que assim, quando a gente
exibe e quando alguém tem a sensibilidade de ouvir e escutar, para mim tem sido uma coisa muito cara por isso. Quando alguém tem a sensibilidade de escutar, registrar a escuta, transmitir, passar, para que isso possa chegar aqui para a gente, isso é uma bênção, sabe? Porque isso é andar mais um pouco. Isso é andar mais um pouco. Isso é entender que a gente está num mundo que vai exigir da gente coisas que a gente não tem para dar, porque todo mundo está preocupado, né? Até quem tem tudo está preocupado, porque vai morrer. E vai morrer do mesmo jeito. Está fazendo tudo para não morrer, não vai morrer. É uma realidade que nos iguala. E que sábio, né? Assim, que sábio essa coisa da liberdade. Assim, a gente não é livre. A gente não é livre, a gente está encarnado. A gente não tem como ser livre. A gente está aqui, ó, corpo de carne, ele falou, é isso aí. Se o pensamento nascer livre, aqui ele não é não. Assim, aqui nessa terra ele não é não. Assim, então achei muito bonito toda essa coadunação de pensamentos, assim, esses pensamentos se organizando em diferentes esferas, e a gente entender que eles vêm de diferentes esferas. Tem muita gente para ensinar para a gente. E a gente também tem muito para partilhar. Mas é isso, não é na lógica da caridade que eu vou receber à vista. É uma lógica de que tá todo mundo na mesma condição. Quem são os miseráveis, né? Quem são os miseráveis? Quem somos os miseráveis? Isso, melhor ainda, quem somos os miseráveis? Somos os miseráveis. Assim. Muito isso. Obrigada, dona Vilane, por compartilhar, assim, com um grupo maior de pessoas, né, essa partilha, assim, porque, de fato, é sabedoria. E quando a gente para ouvir alguém, a gente tem uma lição. Isso. A gente tem uma lição. Todo mundo tem uma lição. Todo mundo tem vida. E todo mundo que tem vida tem lição e não tem liberdade. Ninguém. Não tem liberdade. E aí a gente vai andando mais um pouco. Isso, vamos andar mais um pouco. É isso. Então, agora a gente... Cadê a Dorinha? Caiu? Acho que a Dorinha caiu. Ela falou que teve que sair, vi no grupo. Por causa do pai dela, Gente, agora a gente vai fazer aquele... Isso aí ilustrou bem a nossa lição de hoje, né? Acho que ilustrou, né? A gente pode agora pensar em fazer aquele ritual, né? Cada um... Você trouxe algo, César? Um pensamento, uma poesia, uma prece, que você trouxe? O resto pelo fim das guerras. O César está pedindo aí a espiritualidade pelo cessar-fogo, né? Pelo fim das guerras, que os nossos mentores escutem a prece do César e conversem com as autoridades celestes, para que eles enviem, para que essas autoridades enviem anjos para trabalhar a consciência dos donos das guerras aqui na Terra, para que a gente possa acabar com tanto sofrimento, né? Para que a gente possa nos libertar de tanto sofrimento, né? Sheilinha, o que você trouxe? Eu trouxe um livro que foi editado pelo Philoxar. Eu estou cada dia mais apaixonada por esse livro. E eu abri novamente aleatório, tá? E eu tenho essa de abrir aleatório livros atualmente, para ver o que acontece. E aí tem duas mensagens, são curtinhas. Sheila, fala o nome do autor. O autor é o Carlos Kruger, e o livro é Esteticidades de um Paulistano, editado pela Philoxar, a editora do César. Então, Olhando para o Céu.
Enquanto todos dormem, eu continuo de olhos abertos. Olho para o céu, tento desvendar um mistério. Deus me pede para fechar os olhos. Dentro da minha alma, eu encontro todo o labirinto da vida. Desde o dia em que cometi o primeiro erro, até a hora em que quase antecipei a minha partida. Se eu tivesse ido, talvez eu cairia entre os 1000. Seria mais um atingido. Lembrei daqueles que caíram à minha direita, daqueles que caíram à minha esquerda, e prossegui. Minha alma levou um tiro de raspão. E mesmo com alguns ferimentos, eu consegui fazer uma oração. E dessa oração, consegui moldar meu coração. Que a gente consiga se colocar em oração, mesmo ferido, mesmo errando, entendendo que errância é caminho, e que a gente aprende com o erro e segue o caminho, porque o caminho também vai prosperar com o nosso erro, porque a gente já não vai ser mais o mesmo, a gente não vai mais cometer o mesmo erro, a gente aprendeu, que a gente possa entrar em contato com o labirinto que existe em nós e entender que esse labirinto está conectado com todos os labirintos do mundo e que a gente possa se acalmar e ter a disponibilidade de se colocar em oração, não apenas com os olhos fechados, mas em todos os momentos de nossa vida. Em oração como algo ativo, a oração como algo vamos andar mais um pouquinho. Assim, Vamos andar mais um pouquinho. Eu amei essa frase, eu amei a sabedoria. Vamos andar mais um pouquinho. Assim, não vamos ficar por muito tempo parado. Ou seja, vamos conhecer, vamos ver de perto, né? Vamos ver de perto, vamos andar mais um pouquinho. Vamos palmilhar a cidade, né? Vamos. E ele comenta, vamos. E vamos não é vou, vamos não é vá, vamos é nós. Vamos caminhar. Que sabedoria. Tá vendo? E é uma pessoa em vulnerabilidade social. E aí, quem somos os miseráveis, né? Gente, eu trouxe esse livro, Devocional com Papa Francisco, Meditações Diárias para uma Vida com Deus. E a lição de hoje, né, que é o dia 26 de novembro, diz o seguinte: ora, certa mulher que havia... Vamos para um pouquinho, gente. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo que possuía sem nenhum resultado. Mas, cada vez piorando mais, tinha ouvido falar de Jesus. Aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou-lhe a roupa. Porque dizia, se ao menos tocar as suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 31. Palavras do Papa, né, agora. É preciso tocar a carne de Cristo, assumir este sofrimento pelos pobres. A pobreza para nós cristãos não é uma categoria sociológica, filosófica ou cultural. Não. É uma categoria teologal. Diria que esta é, talvez, a primeira categoria, porque aquele Deus, o Filho de Deus, humilhou-se, fez-se pobre para caminhar conosco ao longo da estrada.
E esta é a nossa pobreza, a pobreza da carne de Cristo, a pobreza que nos trouxe o Filho de Deus com a sua encarnação. A igreja pobre para os pobres começa pelo dirigir-se à carne de Cristo. Se nos fixarmos na carne de Cristo, começamos a compreender qualquer coisa, a compreender o que é esta pobreza, a pobreza do Senhor. E isso não é fácil. Oração. Onde haja caridade e amor, aí habita Deus. Aqui nos juntou o amor de Cristo. Alegremo-nos e nele rejubilemos. Respeitemos amorosamente o nosso Deus e amemo-nos na lealdade do coração. Acho que elucidou todo o nosso trajeto na reunião de hoje, né? Sim. É isso. É interessante porque ele desfez aquela dicotomia, né? Com a carne de Cristo. É a igreja dos pobres para os pobres. Então, eu não tenho mais dicotomia, somos todos sem liberdade, somos todos pobres, porque padecemos todos dos mesmos sofrimentos e precisamos todos da mesma salvação. Que é estar junto, que é tocar a carne de Cristo, que é ser uno com Deus, e ser uno com Deus é ser uno com o próximo. Coisa linda, dona Vilane. Esse devocional é muito bonito, né? Sempre tem uma coisa muito forte nele, assim, uma coisa. Ele falou da voz, agora ele fala da carne de Cristo, ele é muito filosófico mesmo. Sim. É isso. Então, nós vamos, com essas mensagens, né, encerrar nossa reuniãozinha de hoje, pedindo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos anjos do Senhor, aos orixás, aos caboclos, aos pretos velhos, né? A todos que nos animem, que nos dê forças para caminhar um pouco mais na senda do progresso espiritual, né? Vamos pedir aqui pelos nossos familiares, consanguíneos e espirituais, encarnados e desencarnados, onde quer que estejam, que receba os eflúvios dessa oração, que receba a proteção divina, e vamos agradecer por esses familiares que estão conosco aqui, os que já se foram, porque estão sempre conosco, nos auxiliando, nos protegendo, e essa é a nossa riqueza, que nós não estamos caminhando sozinhos, porque eu li alguma coisa que diz o seguinte: os protetores invisíveis não quer dizer que eles são ausentes, eles são invisíveis, mas eles estão presentes em nossa vida, nos auxiliando. Nós precisamos celebrar isso, que nós fomos atirados ao planeta por alguma razão, mas que não estamos sozinhos, nós temos proteção, né? Então, que essa semana seja de paz, pedimos também a fortificação dos nossos anjos guardiães, para que eles, fortificados, possam nos amparar nas provas desta vida. E que todas as pessoas que nos são caras, que é a humanidade, nesse instante recebam uma chuva de bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana para nós. Vamos caminhar mais um pouquinho, mais uma semana aí para caminhar. Né? Vamos caminhar mais um pouquinho, gente. Muito obrigada, vocês me resgataram. Um beijo. Muito obrigada, gente. Beijo. Boa semana para nós, até semana que vem. Boa semana para nós.